por aqui. Olha, apesar da previsão de desaceleração do crescimento econômico na China para esse ano, o país continua sendo o grande parceiro comercial do Brasil. Uma amostra é a ampliação do número de frigoríficos brasileiros habilitados para exportar nossa carne por lá. Repercutimos bem essa decisão essa semana aqui, mas agora eu quero ir exatamente lá para o campo, para conversar com quem conhece de perto a realidade dentro da porteira, também para avaliar essa situação da rastreabilidade bovina. Então, está aqui comigo já para essa conversa, Tereza Vendramini. Tudo bem, Tereza? Teca, como é mais conhecida pela gente, produtora rural, nossa analista, conselheira da Embrapa. Um prazer tê-la aqui conosco, Teca. Obrigada, Sebastião. Obrigada, viu? Vamos falar sim, né? Vamos falar dessa notícia excelente, né, Sebastião, que a gente teve essa semana. Eu vi aí que é o maior número de plantas autorizadas de uma só vez. É muita coisa, né, Sebastião? 38 estabelecimentos. E sabe que eu quero te falar, como pecuarista, né, que você falou, vamos falar com gente dentro da porteira. Menino, a gente estava precisando desse alento aí, porque eu estava vendo, antes de entrar aqui para conversar com você, arroba no estado de São Paulo, 229, 230, 225, está difícil. Está difícil para um pecuarista que chegou a vender arroba 300 e tanto, ele não se conforma com isso daí está bem difícil para a gente, mas eu acho que foi um alento muito grande, e está todo mundo olhando, Sebastião, no seu estado, né, quantas plantas que foram habilitadas para se organizar, para fazer realmente esse bezerro mais novo, né? Isso é um fato mesmo. Mas também você falou aí do tema, vamos falar de rastreabilidade. Eu quero sim conversar com você de rastreabilidade, até porque, Sebastião, eu acabei de chegar do Pará, eu fiquei quase uma semana lá e, olha, e se tem um assunto que está, né, acho que muito, no topo, é essa questão da rastreabilidade com os produtores rurais. E o Pará, como a gente sabe, vai ser o estado que vai receber a COP. Né? Então, ele recebendo a COP, recebendo o mundo inteiro, tendo essas discussões que a gente sabe de questão ambiental, está sendo muito falado qualquer tipo de questão ambiental, de rastreabilidade, isso daí está muito junto com o produtor rural. E o Pará, Sebastião, é o segundo maior rebanho bovino do Brasil, é uma coisa muito grande, né? Mas, por outro lado, falar de Pará é falar do terceiro pior IDH do Brasil, né? Então tem uma dualidade aí, uma coisa muito assim, dispar, né? De um lado para o outro, que o Pará tem que caminhar. Mas posso ir aqui falando, como é que posso contar mais um pouco? Pode, mas vamos bater o papo. Eu queria puxar mesmo para você me contar da experiência mesmo aí, né, de dentro da porteira, para além da análise que você sempre traz aqui, mas pela sua vivência, né? E aí, nessa viagem sua do Pará, queria que você me contasse como é que os pecuaristas estão também nessa preocupação de mostrar cada vez mais a nossa boa sanidade, né, no nosso gado, como é que estão preparados e preparados mesmo para fazer a rastreabilidade, porque exige investimento também, né, Teca? Não é tão simples, né? Mas como é que está lá dentro da porteira, como é que os pecuaristas, e aí com essa arroba, como você falou aí, abaixo do que já foi, como é que se pode investir nesse momento, qual é a situação? Eu acho que você falou uma coisa muito importante, né? O custo disso tudo. Isso é um dos pontos, né? Eu acho assim, conversando com vários produtores rurais, estando com eles, é uma coisa muito clara, assim, que o produtor rural, ele quer fazer, ele já entendeu que isso é uma necessidade, ele está se preparando para fazer essa rastreabilidade bovina. Agora, o que tem, você já citou um ponto que eu acho importantíssimo, que é o custo. O produtor rural, o pecuarista, ou quem quer que seja, sempre que tem uma mudança, a gente sempre pensa, como é que vai vir esse custo para mim, né? Quanto que eu vou ter que pagar com tudo isso? E olha, tem uma outra coisa, a gente sabe, Sebastião, que a gente está falando de um país de pequenos produtores rurais. Então, a gente tem que inserir nessa conversa aqui o Pará, que é um dos estados que tem muitos assentamentos e tem muitas dificuldades em relação a isso. Agora,
O ponto principal que eu tenho certeza que não só no Pará, como no Brasil inteiro, e como pecuarista, é a gente estar muito preocupado com qualquer tipo de obrigatoriedade, né? Então, isso é muito difícil. Você ser obrigado a fazer isso, vir de cima para baixo, como a gente fala, goela abaixo, é muito complicado. E a gente está vendo, por exemplo, Sebastião, eu me inteirei de vários programas que já tem no Pará, 4, 5, posso falar aqui um pouco para você, e alguns diferentes, alguns, né, que tem alguma coisa em comum, né, mas de rastreabilidade. Agora, o importante que você está falando do produtor rural é separar esse joio do trigo aí, né, o produtor regular, o irregular. Eu acho que tem muito, muito trabalho para ser feito no Pará. E dá oportunidade, o que eu acho que o produtor está precisando também é um tempo para caminhar, né? Isso ser de uma maneira imposta em pouco tempo vai dificultar até quem está a fim de fazer. Até quem já se conscientizou que isso daí, né, os mercados realmente estão mais exigentes, com certeza. A gente sabe que as redes de supermercados aí recebem uma pressão muito grande dos investidores e até o Ministério Público, que nós, produtores rurais, nós sabemos até em relação ao nosso Código Florestal, quantas ações que a gente tem do Ministério Público. Então, essa questão da rastreabilidade, eu vejo uma parcela grande de produtor que, né, que está caminhando com isso, e alguns que estão reticentes por causa dessa preocupação. E até com a preocupação, Sebastião, desse pequeno produtor rural também que está lá e vai ter muita dificuldade com isso. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é um tempo para isso ser organizado. E para além da obrigatoriedade, né, Teca, da compulsoriedade, é preciso incentivo, né? Porque o produtor quer fazer, né? Agrega valor à rastreabilidade, não é? Sim, com certeza. Olha, Sebastião, você sabe que eu tenho um dado que eu trouxe de lá agora, né, do estado de Pará. Eu sempre falo, né, esse não precisei trazer, que eu sei de cor, né, em relação ao CAR, por exemplo, né, regularização ambiental, que é uma coisa que o Pará, o Brasil inteiro, né, mas o Pará muito, né, o Pará tem 2% só dos CAR, né, regularizados, lá é um número muito pequeno, e a gente tem aqui, olha, 900% dos CARs tem até 300 hectares. Lembra que eu falei agora há pouco para você? Sebastião é um país de pequeno produtor rural, né? Isso daí é um fato. Outra coisa, 35% dos CARs estão dentro de projeto de assentamento e 52% dos CAR com restrição por desmatamento estão dentro de projeto de assentamento. Então, eu acho que isso é uma dificuldade muito grande, né, dessas pessoas se regularizar, desses produtores conseguirem se regularizar. E tem uma outra coisa que eu quero trazer aqui para essa questão, né, não só da rastreabilidade, mas do Brasil inteiro, que é a questão da regularização fundiária, né? Então, para a gente caminhar em tudo do que a gente está falando, de todo esse progresso, né, dessa COP chegando no Pará, com esse Pará se organizando para isso, não dá para não falar aqui com você hoje dessas duas, né, que eu acho que são os dois pontos cruciais, regularização ambiental e a regularização fundiária desse Brasil e do nosso Pará. Essa discussão é para ontem, né, Teca? É urgente, né? A gente está falando nisso, a COP está aí agora, e a gente devia trazer para a COP só o exemplo, né? Não é nem o que tem que fazer, não. É só mostrar o que já se faz, né? Se faz muito mais, o produtor faz muito mais, mas realmente precisa de apoio também nesse processo todo, é uma cadeia toda, né, Teca? Não dá para fazer sozinho. A gente tem ativos muito fortes aí na questão sanitária, volto a falar, que é o fato da gente caminhar para um status aí de livre de aftosa no país inteiro, né? A gente já está bem nesse caminho, bem adiantado, sem vacinação, inclusive. Então, quer dizer, a gente tem bons exemplos, tem bons resultados, a imagem já é boa. É preciso colocar isso, né, para o mundo e incentivar para que mais aconteça, né, Teca? A gente tem a faca e o queijo na mão, ou a faca e a carne na mão, eu diria aqui, né? Adorei, gostei muito da sua comparação aí, né, com o nosso programa de vacinação aí do Brasil, vai ficar sem a vacina da febre aftosa, né? Eu me lembro, Sebastião, uns anos atrás, se eu não me engano, quando começou, né, o Plano Nacional
de erradicação da vacinação da febre aftosa, se eu não me engano, faz 6, 7 anos atrás, e a gente não acreditava. Né, era uma preocupação muito grande, e eu, como produtora rural, junto com os produtores, e sempre, e hoje ainda tem essa preocupação, meu Deus, se tiver um foco, como que a gente vai fazer? Né? Então, isso é uma fala que existe sempre, essa preocupação para o produtor. E a gente achava muito que isso não fosse acontecer. Aconteceu. Tanto que o Pará, mesmo falando do nosso Pará agora, eu tive até com o pessoal da Defesa Agropecuária que, olha, eu fiquei sabendo, falar em Defesa Agropecuária é elogiar não só o Pará, como o Brasil inteiro, quando a gente estava falando agora, né, desses 38 estabelecimentos aí que abriram de exportação de carne, a gente tem que fazer, né, dar palmas aí para a nossa Defesa Agropecuária, que eu aprendi há muitos anos atrás, que tem protocolos rígidos e isso funciona muito bem no Brasil, né? Mas voltando à fitosa, a gente não acreditava, achava que fosse, aconteceu. O Pará está vacinando pela última vez, se eu não me engano, agora em abril, se eu não estou enganada, é a última vacina. E agora nós estamos com essa outra, né, questão que está se falando muito no Pará, mas vai chegar provavelmente em todos os estados, que é a rastreabilidade. Então eu volto a falar aqui para a gente, Sebastião, de um tempo para o produtor poder se organizar. Eu acho que isso, eu não tenho dúvida, pelo que eu conversei, que eu vi, tem que ser muito mais debatido. Agora, o que eu acho, que eu falei de regularização ambiental e fundiária, eu acho que esses dois temas estão unindo o Pará. Esses dois temas podem unir todos os produtores para, de alguma maneira, dialogarem com o governo para que caminhe numa pauta que você falou, isso aí é antigo, hein, Teca? Acabou de falar para mim, é antigo, mas não andou, né, Sebastião? Então, eu acho que essa pauta é muito maior que tudo e eu acho que os produtores deveriam pegar isso e levar isso adiante. Isso sim que eu acho que seria a pauta principal para caminhar. Ótimo, que a gente tem o Pará como foco lá, né, do que a gente pode fazer ainda, e o Pará como vitrine também para se mostrar tudo isso a partir da COP30 também, né? Teca, concluindo a nossa conversa aqui, então, eu queria justamente fazer reforçar essa sua lembrança à defesa sanitária no país inteiro, né? Que é de tirar o chapéu mesmo para esse pessoal. Eu venho de um estado onde defesa sanitária com a febre sem vacinação foi o pioneiro, Santa Catarina, e conheci de perto o pessoal da Cidasc, que trabalha com isso com um afinco e tanto é de uma responsabilidade, de um protocolo. E aí eu falo de Santa Catarina por conta da minha origem, mas sei que no país inteiro tem São Paulo, né, Teca? Um exemplo também. Então é interessante a gente falar aqui realmente do que a gente precisa buscar, precisa fazer e ressaltar o que já se faz, né? Que a partir do exemplo também que se pode fazer muito mais. Concluímos a nossa conversa, Teca? Tem algum outro recadinho para a gente finalizar? Obrigado. Eu gostei muito, Sebastião, estar aqui hoje com você, nossa sexta-feira, né? Bom demais. Olha, eu acho que tem, né? A gente tem tanto assunto para falar, né, Sebastião? Falando de Brasil, você falou, né? Pauta que já é antiga, que não caminhou, mas você falou uma outra coisa tão bacana, quanta coisa que nós já caminhamos. E eu gostei muito também quando você falou, nós temos muito para mostrar, com certeza, ali na COP, né? Eu fiz 2 dias junto com a Embrapa Amazônia Oriental, que espetáculo, sabe? Que espetáculo ver o trabalho que é feito com os pequenos produtores, as SAFs, né? Que são feitas lá, como recuperar a nossa floresta, cada vez mais fazendo ela ser produtiva. Então, eu acho que o Pará hoje é sim, sabe, ele é esse exemplo que vai ser muito bem, vai poder mostrar na COP e a gente vai fazer, sabe, que nem fala no interior, um papel muito bonito. Eu digo que a gente vai concluir, mas sempre me lembra de falar mais aqui, mas só agora é para concluir mesmo. É que a gente vê sempre falar-se tanto da responsabilização, principalmente da pecuária, por conta de desmatamento e tal. É preciso sim fiscalizar, é preciso sim ficar atento à preocupação, mas a gente precisa mostrar muito mais do que se faz de bem e já, né, Teca? Se faz muito mais. Se a gente começar a divulgar o que se faz de bem, né, da preocupação sanitária, do quanto é representativo para o nosso PIB, né, a carne que a gente vende, não foi por acaso que se abriu mais novas 38 habilitações, né? Isso precisa ser muito mais mostrado do que
É lógico também fiscalizar o que precisa ser feito, ainda tem, e separar o joio do trigo, como você disse ainda há pouco, quando se fala do trabalho no campo, mas a gente tem muito de copo cheio para falar e é preciso mostrar isso. Espero que a gente consiga levar isso para a COP assim com maestria, né? Potencial a gente tem, né, Teca? Agora, para dando tchau mesmo. Ô, Sebastião, eu gostei muito, sabe, do que você falou, que a gente tem sim o que mostrar, e sabe de uma coisa que eu acho, eu sempre falo, gente, nós temos que falar, não é aqui onde a gente está num ambiente seguro entre nós, né, falar fora, e quando eu recebo convite, graças a Deus eu recebo vários aí para falar fora do agro, eu falo, não, eu quero ir. Eu quero ir porque eu tenho história boa para contar, né? E são essas histórias que você está falando, que dá um prazer imenso para a gente levar fora do agronegócio, contar a nossa história. Maravilha. Agora sim, semana que vem a gente conversa muito mais. Tem sempre muito mais para a gente conversar. Um prazer enorme bater esse papo com você hoje, nessa sexta-feira. Teca, um abraço.